boa tarde a todos. Hoje é um dia especial do nosso curso, porque nós estamos recebendo os alunos da professora Estela Maris Scatena Franco Vilardaga, que ministra a mesma disciplina que eu, para uma outra turma. E também hoje nós temos como convidado o professor Gabriel Passetti, que é um colega de longa data dos estudos latino-americanos aqui da USP, fez o seu mestrado e o seu doutorado aqui, sob orientação da professora Maria Lígia Prado, e que atualmente é professor do Instituto de Estudos Estratégicos da UF, da Universidade Federal Fluminense, ministrando a disciplina História das Relações Internacionais. Gabriel Passetti é autor deste livro, Indígenas e Criolhos, Política, Guerra e Traição nas lutas no sul da Argentina entre 1852 e 1885, que é o tema da conferência que ele fará hoje para nós. E também é autor de um trabalho que está no prelo, que em breve será publicado, que foi a sua tese de doutorado, chamado O Mundo Interligado, Política, Guerra e Território na Argentina e na Nova Zelândia entre 1832 e 1885. Também um trabalho muito interessante que já está disponível para quem quiser na Biblioteca Digital de Teses da USP. Então, como sempre, é um prazer enorme recebê-lo. Ele é o dono dessa aula, por excelência, já deu essa aula várias vezes em cursos meus e de outros colegas aqui no departamento. Ele agora, por estar no Rio, é um esforço maior poder se organizar para comparecer nesse nosso horário de aula, segundas à tarde e terças à noite. Então, agradeço enormemente esse esforço e vamos ao tema. Agradeço a Gabriela, agradeço a Estela. Como a Gabriela disse, colegas de longa data, né? As duas estiveram cada uma em uma das minhas bancas, né? Banca de mestrado e na banca de doutorado. E as duas, portanto, conhecem esse tema também muito e participaram ativamente da pesquisa, participaram de bancas e da qualificação, conhecem esse tema e eu fico muito feliz de poder voltar aqui para dar essa aula para vocês. Como disse a Gabriela, tem aí essa questão da distância agora, que não é sempre que eu consigo estar aqui para a gente bater esses horários aí. Gabriela, sabe o que você estava dizendo? Estava contando essa minha trajetória aí, eu estava pensando que, interessante, né? Quando eu comecei a pesquisa do mestrado aí, mais de uma década atrás, você se lembra, não existia pesquisa nenhuma no Brasil sobre esse tema, né? Quando eu resolvi pesquisar esse tema, o orientador aceitou, fui lá, corri atrás de fontes, as fontes estão na Argentina, aquela coisa toda. Hoje em dia, a situação mudou, né? A gente tem um grupo considerável de pesquisadores trabalhando no Brasil com os temas da Argentina do século XIX. Inclusive, tem duas pesquisadoras trabalhando hoje em dia com exatamente esse tema das questões entre crioulos e indígenas na Argentina, né? As pesquisas delas também, para quem se interessar, também estão disponíveis na internet. Tem a pesquisa da Alessandra Seixlack, da PUC-Rio, que pesquisou aí uma questão referente a territórios, e tem a pesquisadora Ana Carolina Pompeu, da UNB, também trabalhou com a questão da conquista do deserto. Então aí segue um convite para vocês, é um tema de pesquisa vastíssimo e tem muita gente que pode trabalhar e pesquisar. Eu pensei em começar essa aula aí para vocês, colocando justamente essa foto. Esse é o cacique Saigüenque, e a ideia justamente é desconstruir um pouco essa imagem que a gente tem no Brasil do indígena, né? Existe uma imagem que vem aí toda do romantismo brasileiro, do indígena, que a gente conhece tanto, tão discutido na história, e esse é um cacique argentino. Quero que vocês olhem essa foto, já antecipo que eu não vou fazer discussão de análise de imagem, apesar de ser muito interessante, eu sempre fico com essa vontade na aula, mas não dá tempo de fazer questão de análise de imagem, vou passar até uns quadros aqui para vocês no determinado momento. Mas deem uma olhada no Saigüenque, fiquem com suas primeiras impressões sobre ele. Essa era a fisionomia do Saigüenque, essa vestimenta dele. Que homem é esse? E a ideia qual que é? Entender que indígenas são esses que estão se relacionando na Argentina na segunda metade do século XIX e como já
coloquei aí, é o título do livro, o título do mestrado, o título do meu livro e o título dessa minha aula para vocês hoje, Política, Guerra e Traição nas Lutas no Sul da Argentina. Então, vamos olhar um pouquinho o que é o sul da Argentina, porque a gente não está tão acostumado assim com a geografia do nosso país vizinho, né? Esse mapa mostra para a gente um pouquinho o que a gente tem. Eu vou trazer alguns mapas para vocês se localizarem um pouquinho que populações são essas, para vocês conseguirem entender com quem que a gente está lidando. Aqui fica Buenos Aires, né? Referência certamente que todo mundo tem da Argentina. Vejam bem, quando a gente está falando de sul da Argentina, por que tem essa diferenciação? Porque as populações indígenas do sul da Argentina, elas são muito diferentes daquelas do norte da Argentina. No norte da Argentina, a gente tem o Chaco, nesta região, e a gente tem populações que se assemelham aos indígenas bolivianos e peruanos, que são uma cultura absolutamente distinta e as relações estabelecidas muito diferentes das que a gente vai ver dos índios do sul. Tá? Então, que índios tem esses aqui? Quais são os índios que habitavam? Que populações eram essas quando os espanhóis chegaram aí nessa região que vai virar depois Argentina e Chile? A gente tem aqui os índios que a gente vai chamar de Tehuelche. Como o mapa fica pequeno, vamos marcar aqui. Tehuelche eram esses povos, é o nome que alguns deles se davam na época, eles ficaram aí consagrados na historiografia e na antropologia com esse nome por conta daquela divisão clássica que a antropologia faz por conta de linguagem e costumes, né? Eles não se entendiam todos como Tehuelches, mas a generalização que se faz aí por essa população aqui. E o outro grupo que vai ser extremamente importante para a gente, porque tinha vários outros, mas que para o nosso caso específico não vão entrar aqui, são aqueles que são conhecidos genericamente como os Mapuche. Os Mapuche são mais famosos, até porque hoje em dia eles continuam aí na luta, né? Então vocês têm aí os Mapuche, que junto com outros povos são aqueles grandes compõem o grupo dos os araucanos, né? Também aí famosos os araucanos, que são os Huilliche, os Pehuenche. Esses grupos são chamados araucanos, são os grupos que viviam na região que é a Araucânia do Chile, aqui. Quais características vão ser importantes para a gente desses dois grupos? Os Tehuelche, eles eram o que genericamente a gente pode chamar de seminômades. Viviam da caça, migravam um pouco para lá, um pouco para cá, mas também praticavam agricultura, mas a densidade demográfica dos Tehuelche era muito baixa. É uma região mais fria, uma região mais seca, é o sul dos Pampas, né? Indo ali em direção à Patagônia. Então, não muitos Tehuelche existiam e eles transitavam de uma área para outra área, caçavam e mantinham-se em pequenos grupos familiares. Os Mapuche tinham outra situação. Sedentários. Vou mostrar aqui para vocês uma foto. Sedentários, eles praticavam agricultura, pecuária, muito comércio estabelecido e algumas características importantes para a gente. Povos guerreiros, eles ficaram muito famosos na defesa da Araucania no século XVI, né? E daí para frente, 17, 18, 19, 20, 21, se quiser, né? Então, os povos chamados araucanos, eles são povos de uma tradição guerreira. Sedentários, agricultura e pecuária. O que a gente tem nessa foto? Essa é uma foto do final do século XIX, né? Da região argentina, dessa região que a gente vai abordar hoje, mas reparem que a gente tem aqui essas casinhas, elas são chamadas de tolderias. Esse termo eu vou falar várias vezes para vocês, tolderias. Tolderia é o conjunto todo. Então tem as habitações, o curral que está aqui atrás, vocês conseguem ver aí a distância, você tem um curral aqui com alguns animais, as plantações e também as próprias relações sociais estabelecidas nesse lugar, tudo isso era a tolderia. Então, a tolderia era, o cacique fulano era o cacique daquela tolderia, isso inclui seus familiares, seus animais, isso está ali abarcado na tolderia. Então, esses caras, eles eram guerreiros e faziam muito comércio.
circulavam para todos os lados, conseguiam produtos de um lado, produtos de outro lado, iam para cima, para norte, para sul, para todos os lados. Isso no século XVI, os espanhóis chegam e começam a pressionar essa região, né? Vocês sabem a história do Chile, os espanhóis vêm pressionando até ter a resistência no Arauco e ali vai se estabelecer uma situação de conflito, de tensão, de fronteira, de zona de contato que vai durar aí durante séculos, né? Bom, pulando a nossa parte América colonial, vamos para o finalzinho da parte América colonial. Final do século XVIII, a gente tem uma outra situação, que é essa aqui. Vocês sabem que não havia cavalos, nem vacas na América originalmente, né? Mas, introduzidos pelos espanhóis, eles adoraram os pampas, se disseminaram e se tornaram o chamado gado cimarrón. Gado cimarrón era o gado selvagem, que vai ocupar os pampas a partir das estâncias estabelecidas aqui no que virá a ser a Argentina e no Uruguai. Esse gado que se torna selvagem, ele vai ocupar os pampas e vai habitar os pampas e vai ser caçado pelos indígenas. Quais? Os Tehuelche, os índios Pampa, que aqui estão e que também eram sedentários, também praticavam agricultura, mas que vão com uma velocidade maior, eles vão desaparecer, por isso que eu não abordei muito eles aqui nesse momento. Bom, o gado cimarrón ele vai se espalhar por toda essa região pampiana aqui do sul do Brasil, Uruguai, Argentina, tem muito. E ele vai começar a ser muito caçado. À medida que ele vai sendo caçado no século XVIII, vai chegar um momento em que o gado cimarrón simplesmente desaparece, deixa de existir. Isso gera uma nova situação, que é qual? Há 200 anos, desde o século XVI, começo do século XVII, até esse final do século XVIII, o que a gente tem? Os indígenas que viviam nessa região pampiana e na região aqui dos Andes, eles foram também mudando. Que mudança foi essa? Eles aprenderam a domar o cavalo, e os espanhóis dizem, da época, todos são unânimes em dizer que os cavalos dos indígenas eram melhores do que os cavalos espanhóis. Eram mais fortes, eram mais rápidos e aguentavam mais a secura do pampa do que qualquer cavalo espanhol. Então, os índios aprenderam a domar o cavalo, a reproduzir o cavalo e passaram a viver com os cavalos e com as vacas. Bom, os cavalos desapareceram. O que é que vai acontecer? Esses indígenas que já estão vivendo nessa cultura que tem o cavalo como um dos seus eixos centrais, esses indígenas vão passar a mirar onde tem cavalo. E onde tinha cavalo? Nas estâncias. Os ataques para roubar gado nas estâncias também tem um nome importante que eu vou marcar para vocês, porque a gente vai várias vezes falar disso. São os malones. Ou malón no singular, né? O que é o malón? O malón é uma invasão organizada, feita por indígenas a cavalo, a uma estância para roubar gado, essencialmente. O objetivo principal era roubar gado. Então, roubavam vaca, roubavam cavalo, roubavam ovelha. Roubavam também, dependendo da tensão estabelecida, também saqueavam a sede da estância, mas isso não era o principal, porque saquear a sede da estância gerava conflito. Ia lá, os caras iam reagir, tiro para lá, tiro para cá, muito mais arriscado. O comum era, ia lá, aquelas estâncias eram enormes, aqueles animais tudo espalhado, roubava um monte de gado, voltava para sua tolderia e os brancos só iam saber disso na manhã seguinte. Isso, obviamente, vai gerar uma série de tensões e dificuldades e conflitos entre os indígenas e os criolhos, que, já sabem, criolhos são os brancos, muito genericamente falando, nascidos na América, né? Os descendentes dos espanhóis, criolhos. Que tipo de tensão é essa? É uma tensão, primeiro, uma tensão por recursos, né? O estancieiro tem a sua estância com o seu gado e esse gado é roubado. Segundo, às vezes a sede da estância é roubada.
às vezes as mulheres eram sequestradas, as crianças mortas, os velhos mortos, propriedades roubadas, aquelas coisas todas. E que mais que vai acontecer? Esses indígenas que vão passar a viver do Malom, eles vão também passar a participar dos mercados consumidores de gado. Por quê? A gente tem um mercado muito grande de consumo de gado nessa região Chile, Peru, Bolívia. Por conta do Chile, das fazendas que tinham no Chile e de toda a produção mineira que tinha no Peru e na Bolívia. O gado que ia para lá, muito desse gado era produzido no Rio da Prata. O que acontece? O estancieiro vende, isso vai durar como estou falando do século XVIII, mas vai durar todo o século XIX. O estancieiro lá, que vai ser a Argentina, tem o seu gado, vai vender o seu cavalo por X. Se o índio rouba o cavalo dele, vai vender por meio X. Então, há uma questão do roubo em si e uma questão de concorrência comercial no Chile, no Peru e na Bolívia. Isso era sabido. Os chilenos, os peruanos, bolivianos que compravam esse gado sabiam que ele era roubado. Mas era mais barato. Então, algumas coisas elas continuam na história. O Malom vai se tornar simbólico na Argentina. Um pouco no Uruguai também, mas muito mais na Argentina. Na Argentina, a partir da década de 1830, mas a partir da metade do século, com mais força, a gente tem uma verdadeira profusão de imagens e relatos e contos sobre os Malones. Essa imagem aqui, La Vuelta del Malón, do Ángel de la Valle, está lá em Buenos Aires. Dá para a gente passar uma hora aqui analisando essa imagem. Não é o caso. Só para vocês, eu gosto dessa imagem para vocês entenderem como é que esta ação, que é o Malom, vai entrar no imaginário argentino. O Malom, uma ação de conflito ali das zonas de contato, das zonas de fronteira, vai fazer parte desse imaginário que vai levar ao final dessa nossa aula, que são as campanhas do deserto. Somente a quantidade enorme de relatos e a criação da noção de barbárie, de violência do indígena que vai possibilitar, que é o que a gente vai discutir no final da aula, que o índio seja transformado em bárbaro e seja exterminado pelo exército argentino. Se olhar essa imagem, então, muito rapidamente, você tem vários indígenas. Você não consegue identificar muito bem o rosto deles, eles são todos animalizados. Você tem uma cativa branca e desnuda sendo levada pelo líder dos maloneiros, uma simbologia toda que vocês compreendem. Além disso, eles tinham saqueado uma capela. Então você tem o crucifixo, você tem ali para trás vários objetos desta capela. Então, o argentino que olhava esse quadro, ele obviamente entendia o recado do quadro, entendia o que se queria se passar aqui, e isso era o sinal da barbárie. Junto com todos aqueles relatos e aqueles livros todos publicados na segunda metade do XIX, que vão construir essa noção do indígena como bárbaro, o indígena que deve ser eliminado, né? Bom, essa busca pelo mercado do gado, ela vai levar a qual situação? Com o tempo, os índios Mapuche do Chile, eles atravessam a cordilheira também para caçar o gado. Primeiro o cimarrão, depois o gado das estâncias. Como eu disse para vocês, a densidade demográfica nos pampas era muito baixa. Então, como há uma pressão muito grande na Araucânia, vindo do governo colonial espanhol e depois do governo chileno, uma série de famílias vai se transferir da Araucânia para a Patagônia e para os Pampas. A esse processo, a antropologia vai chamar de araucanização dos Pampas, que é o quê? Os Pampas vão passar os indígenas que habitavam os Pampas, tanto os índios da própria etnia Pampa quanto os Tehuelche e outros grupos, eles vão passar
por um processo de miscigenação com os araucanos. E nesse processo de miscigenação com os araucanos, eles vão, esses, digamos assim, novos indígenas do século XIX argentino, eles vão contar com algumas características típicas araucanas. A questão da guerra, a questão do comércio e a questão da liderança indígena. Vamos entender essa questão da liderança indígena. O que a gente tem aqui? Muita pressão por terra e pressão comercial por parte dos brancos. Isso fez com que os indígenas, eles faziam os seus malones e eles sofriam os contra-ataques. Chega uma hora que você não sabe mais onde começou e onde acabou. Tá? É ataque de um lado e ataque do outro lado, clássico. O que acontece com isso? As tolderias estão sob constante ameaça, o que vai fazer com que após 1, 2 gerações, aqueles indígenas eles passem a viver numa sociedade muito mais militarizada. Uma sociedade pronta para a guerra, para atacar e para se defender. Uma sociedade que precisava, os caciques eles precisavam se comunicar uns com os outros. Porque sem se comunicar uns com os outros, eles eram atacados todos. Então o que a gente vai ver? Na primeira metade do século XIX, nesse processo de araucanização, é uma nova situação. Situação em que o idioma que passa a ser falado nos Pampas é o idioma Mapuche. Situação em que há uma quantidade muito grande de trocas entre os diferentes grupos e situação em que vão surgir alguns grandes líderes aqui na nossa região do sul da Argentina. A historiografia chama isso de os grandes cacicados ou as confederações indígenas. Tem aí uma discussão historiográfica em torno disso aí. Mais recentemente, a gente tem usado mais os grandes cacicados. Mas também é possível usar as confederações, entendendo-se que esses cacicados eles foram passando de geração em geração e eles vão se tornando quase como entidades ali dentro. Esse mapa, depois quando você for ver o mapa ali do final das campanhas do deserto, isso aqui parece nada. Mas para esse momento aqui do século XVIII, reparem sobre o que eu estou falando com vocês. Primeiro, Buenos Aires, que está aqui, tem uma faixa de terra de pecuárias, chamadas estâncias, muito estreita. É pouca terra ocupada pelos crioulos, na metade do século XVIII. Essa terra vai ver aí uma expansão de 50% dessa área, mas é ainda pouquinho. Isso aqui é o Rio Salado. Se você for para Argentina hoje em dia, Rio Salado você está indo, se você estiver vindo de ônibus do sul da Argentina, fizer algum, sei lá por que razão fizer isso, e para o sul da Argentina e resolver voltar de ônibus ali, 2 dias de viagem, você vai ver que o ônibus vai passar o Rio Salado, você já está quase na Grande Buenos Aires. Era ali que acabavam as terras crioulas. Mas essa expansão vai tensionando, porque os índios que moravam aqui, eles vão se transferir mais para o sul e vai ter aquele conflito, aquela dificuldade de convívio uns com os outros. Isso é clássico, os índios estão sendo expulsos, eles vão precisar ocupar outros territórios. E a gente tem uma outra questão na Argentina. Essa área mais próxima de Buenos Aires, eu tenho um outro mapa aqui mais para frente. Aqui, esse mapa vai ajudar mais. Depois eu volto aqui para algumas questões aqui. Mas para você entender uma coisa de Argentina, esta área aqui é a chamada Pampa Úmida. É onde tem o agrobusiness hoje em dia, né? Onde se planta muita soja, planta trigo, planta milho. É uma região muito fértil, Pampa Úmida. Tá? Daqui, esse grande arco aqui para dentro, isso aqui é a Pampa Seca. O nome já diz tudo. Pampa Seca significa o quê? Também é uma planície de centenas de quilômetros, mas muito mais seco. Você tem algumas lagoas que eram muito estratégicas para os indígenas, que todos precisavam parar
para os cavalos beberem água, para os cavalos se alimentarem, mas entre uma lagoa e a outra, uma região seca. Tá? Então, o que os argentinos já vão fazer? Eles vão procurar ocupar o que é chamada aqui fronteira natural, no entendimento deles, que é a única serra que tem nos Pampas, entre a Buenos Aires e a cordilheira. As serras que vêm antes da cordilheira, obviamente. Isso aqui tudo é uma planície pampiana enorme. Se você estivesse andando a cavalo, é muito mais fácil do que ficar subindo e descendo montanha. Para o índio era muito mais fácil. Eles andavam centenas de quilômetros com os cavalos deles, exceto na Serra de Tandil. Esta serra que tem aqui vai ser muito desejada pelos crioulos para justamente frear essa expansão indígena. Bom, deixa eu voltar ali agora, nessa outra foto aqui. O que acontece com esses indígenas, com essas confederações indígenas ou com esses grandes cacicados? A gente passa a ter uma situação em que, para o que a gente chama de relações exteriores, esses grupos vão definir um cacique principal que vai se relacionar com os outros. Para as relações interiores, cada um cuidava da sua tolderia. Inclusive podia fazer o seu próprio malom. Podia juntar ali 10 índios e atacava um lugar qualquer. Mas, para se relacionar com outros grupos, com outros cacicados, ou para se relacionar com os brancos, com os crioulos, aí havia uma centralização.